Olá, meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya, e a história é aquilo que se conta, mas depende de quem conta. Olá, eu sou o Mário Vitor, também conhecido como o marido da Ju, e em filmes históricos uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Oi, eu sou a Keila Fernandes, eu sou historiadora às vezes, e meu filme baseado em fatos reais favorito é Mad Max. Olha aí, ó. Hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre filmes baseados em fatos reais ou fatos históricos, com dois historiadores que voltam aqui, a Keila e o Mário. Se vocês não viram os episódios que eles participaram, tem um episódio, durante esse programa eu vou lembrar o número do episódio, porque eu não me lembro agora, mas já tá no ar os episódios. Tem um episódio especial com a Keila sobre o trabalho dela como autora independente, e tem o episódio especial com o Mário e a Keila junto novamente sobre... O que era mesmo o tema? Era sobre... Imparcialidade na arte. Exatamente, a imparcialidade na arte, exatamente. Então, depois eu mando o númerozinho para vocês, mas já tá no ar, só procurar aí nessa 8ª temporada nossa. Mas o papo hoje é sobre o quão real esses filmes baseados em fatos reais e históricos são reais ou ficção, né, ou licença poética. E vamos falar um pouco de algumas questões, né, tipo, talvez... que tem a ver com o que você está ouvindo, que você achava que era real ou não, ou pode ser que sim. Enfim, depois da nossa vinheta. Acho que podemos começar, Keila, Mário e Goya, falando, primeiramente, eu acho, né, que, só para deixar claro para os ouvintes, né, que quando você traz uma história, vamos dizer assim, por uma outra mídia, que é, vamos dizer assim, o audiovisual, né, uma adaptação, né, de alguma coisa, seja ela real ou não, você já tá colocando uma visão, tua, né? A Keila, que é a autora, pode falar um pouco também disso daí, né? Quando ela vai escrever, ela já tá colocando, talvez, trazendo um fato, ela já tá colocando uma visão dela. Então, assim, é legal deixar claro isso, porque provavelmente a gente vai falar de algumas coisas que tendo essa visão, né? Tipo, um filme baseado num livro já não é igual ao livro. Imagina um filme baseado num livro que foi baseado numa história real, né? Então é a visão, muitas vezes, do diretor, do roteirista, e enfim, do que tá acontecendo. Então, só para pontuar para quem tá ouvindo. E a ideia aqui também não é a gente desmistificar coisas, nem nada. É a gente comentar sobre isso, talvez, numa conversa de boteco. Infelizmente não estamos no boteco, mas seria mais ou menos essa ideia aqui, né? Porque a gente não é dono da verdade. Mas eu passo a minha bola porque o Goya já levantou a mão ali e bora lá. Eu discordo um pouco dessa sua visão mansa, que na realidade, sim, eu acho que você consegue fazer, por exemplo, um cinema crítico no contexto de botar uma reflexão e apresentar fatos, né? Ninguém é obrigado a interpretar os fatos, né? Mas você pode expô-los, e aí você deixa a interpretação para quem está assistindo, né? Porém, a gente nunca pode esquecer que, do ponto de vista da semiótica, todo discurso ele já é uma mentira, né? Então, todo discurso ele parte sempre de algum viés que já vai começar com você, o porquê você escolheu aquele assunto, né? E aí o como você vai contar aquele assunto, tá? Mas dá para você tentar, sim, fazer uma coisa, entre aspas, que acho que entra na outra conversa de vocês, do que é ser imparcial e até onde você consegue ser
imparcial. Vai lá, Keila. Não, só para complementar, né? Porque quando a gente está falando de história, né, acontecimentos, fatos históricos, a gente sempre vai estar falando de um recorte, um pedacinho de alguma coisa, né? Então sempre vai ser um recorte que ele vai ser observado, né? E vai ser feito um filme, enfim, o discurso daquele recorte a partir, né, da visão de quem está construindo aquele discurso, né, a partir de determinado contexto e a partir de determinados interesses também, né? Então, sempre que a gente fala de história, a gente sempre está falando de uma fatia, de um pedacinho de alguma coisa, né, de fragmentos, e de como nós enxergamos esses fragmentos. Então, em um filme a gente vai ter a visão do diretor, do roteirista e tal, que vai com certeza ser contaminada aí pelo contexto, por ideologias e vieses e coisas do tipo. Acho que é isso. Vai lá, Mário. Eu acho, não, só complementando também tudo isso que vocês falaram, que é muito bacana da gente já deixar muito bem claro também para o ouvinte que um filme baseado em fatos reais não é uma biografia, né? Muitas vezes a gente acha que vai assistir um filme baseado em fatos reais, sei lá, a gente vai pegar eu estava vendo aqui agora sobre o Bohemian Rhapsody, sobre a história do Fred Mercury, sabe? Não é uma biografia. Porque uma biografia, muitas vezes, você não tem um limite de páginas para escrever um livro que é uma biografia, seja autorizada ou não autorizada, seja em vida, seja pós-morte, tanto faz. Mas ainda assim, uma biografia tem um outro propósito, né? Um filme baseado em fatos reais, como a Keila falou, ele é um recorte. E como o Goya falou, a partir do momento que você faz o recorte daquilo que você quer falar, já tem, então, já é enviesado sobre o que você vai falar, como você vai falar, certo? Que um filme é aquela coisa, tipo, em, sei lá, 1h30, 2 horas, ou se você é maluco bastante de fazer um filme de mais de 5 horas sobre a vida do Gandhi, né, como tem por aí, como teve, né, você faz um recorte do que você quer falar, do momento, da história de vida, ou de um recorte simples de um momento da história daquele personagem que você quer falar, que é a lição, digamos assim, que você quer colocar no seu filme, né? Então, tudo isso tem que ser observado quando a gente vai falar sobre filmes baseados em fatos reais. Vamos colocar na roda. Muito bom. E qual é os filmes que nós vamos começar a falar? Eu ia falar isso mesmo. Botar na roda. Pra fazer uma seleção? Eu não sabia. Mas eu tenho uma sugestão aqui. Eu também vim, cara. Tipo, bem-vindo ao meu mundo. O Goya que é o cara dos roteiros. Eu dei uma olhadinha e como eu comentei com o Goya e com o Marcelo antes, eu vi um filme esse final de semana baseado em acontecimentos históricos, né? Que eu acho bacana trazer, até para trazer essa discussão dessa questão da visão do diretor, né? Que dependendo de quem fala, de quem está fazendo esse filme, né? A perspectiva muda bastante, né? Então, se vocês quiserem, eu posso começar. Manda ver. Então, esse final de semana eu vi um filme que é desse ano mesmo, chamado O Banho do Diabo. É um filme austríaco. Ele se encaixa ali em filme de terror, horror, né? Mas ele é um filme bastante denso, assim, bem lento. E eu vou ter que fazer uma coisa aqui, porque o filme ele não tem grandes acontecimentos, grandes plot twists, né? O negócio dele exatamente o fato que ele se propõe ali a contar. Então, talvez perca um pouco da surpresa, mas eu vou ter que falar se eu quiser falar sobre o filme. Esse filme, eu fiquei bem... Só dá um alerta de spoiler. Tipo, alerta de spoiler. Pronto. Esse filme é um filme que basicamente vai tratar sobre depressão, né? Ele se passa em uma
uma aldeia de pescadores ali numa região da Áustria, ali no século XVIII. E a gente acompanha lá uma personagem, né, uma protagonista, que é uma mulher que acabou de se casar, tal. A protagonista, assim, não é uma pessoa que existiu, assim, não é sobre ela, mas é sobre os acontecimentos. E o negócio do filme é que ele trata sobre uma coisa que estava acontecendo muito naquela região, naquela época, né, algumas regiões da Áustria, da Alemanha, que as pessoas elas cometiam crimes de assassinato para poder ser executadas, porque as pessoas, enfim, entravam em depressão, era uma vida bem complicada, né? Muita pobreza, muita escassez, casamentos forçados, enfim. E as pessoas, às vezes, elas tinham, né, essa coisa de, eu não quero mais viver, só que eu não posso me matar, porque senão, né, eu vou para o inferno, não vou poder ser enterrado junto com a minha família, né? Tem toda essa questão religiosa. Então essas pessoas, elas cometiam crimes para poder serem executadas, e a maior parte dessas pessoas eram mulheres, e os crimes geralmente eram cometidos contra crianças, né? Então o filme acompanha essa protagonista, né? Que a gente vê ela, o comecinho do filme, ela se casando, né? E até então estava tudo bem na medida do possível, né? Que a gente vê que é uma vida bem difícil que todo mundo ali naquela aldeia leva. Mas aí ela começa a dar esses sinais de que ela não está bem, né? E as pessoas em volta dela meio que tipo, a vida é assim mesmo. Ela tenta voltar para casa dela, mas a mãe dela não deixa ela voltar, porque agora ela, né, no caso, ela pertencia à família do marido, enfim. E a gente vai acompanhando a situação dela se deteriorando, ela ficando cada vez pior. Mas é bem interessante, assim, o filme. Eu recomendo muito. Assim, assistam num dia que vocês estejam bem, assim, sabe? Com a cabecinha em dia. Mas eu recomendo bastante. O final, ele acaba acontecendo umas coisas assim, mais simbólicas, bem impactantes, assim, mas um pouco mais simbólicas, mas eu acho que vale bastante a pena. E esse filme, ele foi dirigido e escrito por mulheres, né? Então, aí elas falam dessa perspectiva, né, da perspectiva feminina, porque a maior parte, né, das pessoas que faziam isso eram mulheres, né? Provavelmente por conta dessa falta de direitos, né? Já era uma vida bastante complicada para todo mundo, só que para as mulheres era um pouco mais pesado, né? Porque as mulheres realmente, elas viviam meio que à margem, ninguém olhava para elas, né? Às vezes os próprios maridos se casavam, né? Porque tinham que casar, e elas eram como fantasmas dentro da própria casa, né? Essa moça, né, do filme, o marido não liga para ela, enfim. Então a perspectiva de mulheres, né, trazendo esse fato que afetava principalmente outras mulheres naquela época. Eu achei bem interessante. Começamos alto astral pra caramba. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, já que eu tô aqui, todo mundo ficou quieto, que todo mundo deprimiu. Mas isso também adiciona uma outra ótica, né? Que eu acho que tem a ver essa coisa de patriarcado, aquela coisa toda, mas você começa a ver soluções encontradas pelas mulheres, que também acaba sendo um pouco fora, ou melhor, na contramão daquilo que todo mundo prega, né? Então, as mulheres, né, coitadas e não sei o quê, e não, elas tiveram... por exemplo, são atitudes extremas que elas tomaram em virtude de violência, né? Uhum. Mas que também foram atitudes violentas. Porque também, quando você tira uma vida, isso também começa a entrar num outro julgamento que você vai ter que fazer. Pô, mas até o quanto que eu preciso ser pressionado para que eu tire uma vida? E principalmente a vida de uma criança. Exatamente. Né? Eu ainda não vi o filme, mas, por exemplo, isso coloca muita lenha na fogueira, porque tira, vai colocar um peso nessa discussão muito grave.
É bem interessante isso que você falou, Goya, porque assim, logo no começo a gente já tem uma mulher fazendo isso, né? Não vou contar a cena tal, mas, né, uma mulher fazendo isso e você fica tipo, nossa, o que será que tá acontecendo? Por que ela fez, Punk, né? Porque ela vai lá assim, eu cometi um crime. E daí ela é presa, executada, e o corpo dela daí fica exposto, né, para as pessoas verem. Inclusive os dedos dela, as pessoas cortam e os dedos são usados como amuletos, assim, é uma loucura. Essa parte dos amuletos, eu não sei se realmente as pessoas faziam isso. Então, mas no filme, né, dão para as pessoas, enfim, bem macabro. E porque realmente, ao longo do filme, né, tem um homem que ele se suicida, né? E ela meio que testemunha a coisa toda acontecendo, e a mãe dele não quer contar para ninguém porque ela sabe que se o pessoal da aldeia souber que ele se suicidou, né, ele vai ser o corpo dele vai ser descartado como se ele fosse um animal. E ela vê isso acontecendo, daí ela fala assim, putz, e agora, o que eu faço? Né? Mas é bem isso, é uma atitude extrema, né, de uma violência muito grande, e nos coloca aí muitas questões, né? Tipo, para uma pessoa chegar a esse ponto, né? Alguma coisa deu muito errada em muitos âmbitos ali. E eu acho interessante assim, a gente pontuar, tá? Tipo, nossa, coitadinhas. Mas não é um coitadinhos assim, nossa, somos seres incapazes. Tanto não são que, né, olha a solução para esse problema que as mulheres, né, arranjaram nessa época. É um negócio muito doido, assim. Eu recomendo bastante o filme. Mário? O que eu queria falar, nem tanto comentando sobre o filme em si, mas puxando esse gancho muito bacana, porque muitos filmes baseados em fatos reais, eu acho que é muito bacana a gente buscar esse tipo de filme exatamente para conhecer histórias diferentes, sabe? Então, por exemplo, quando que a gente entraria em contato se não fosse uma pesquisa muito específica de algum ramo de algo que nós estamos estudando para entrar em contato com essa história que a Keila trouxe, sabe? Então, é muito bacana esses filmes assim, sei lá, um filme assim, eu não cheguei a assistir, mas eu vi o trailer, era um filme baseado em fatos reais, tipo, do cara que inventou o limpador de para-brisa, sabe? Era essa a história, então, entende? Uma coisa muito louca, ou por exemplo, o filme do cara que inventou o McDonald's, sabe? Que fez bastante sucesso e tal. São coisas que a gente muitas vezes não entraria em contato se não fosse um filme assim, para trazer algo um pouco mais mastigado, um pouco mais, por mais complicado e pesado que seja o tema, ainda assim é mais aprazível, mais fácil de se consumir, digamos assim, porque não é um dia inteiro, ou alguns dias, ou semanas que você vai ficar ali lendo um livro e consumindo aquele livro. É ali 2 horas, ou às vezes 2 horas e pouquinho, de um filme que ainda assim vai ficar remoendo, e eu aposto que assim, se surgir aparecer algum momento, a Keila vai pesquisar mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que ela já deve ter pensado várias histórias para escrever um conto, livros aí que fez, deu inspiração dessa história aí. Então, tipo, é muito bacana a gente procurar esse estilo de filme exatamente para trazer algo que a gente nunca entraria em contato. Por exemplo, na escola que eu dou aula, esse ano a gente fez um dia de cinema com as turmas, com todas as turmas do colégio. A gente foi num cinema aqui e passou o filme, que a tradução ficou como Estrelas Além do Tempo, que fala sobre um grupo de mulheres afro-americanas, né, mulheres negras, que trabalhavam na NASA, e aí elas foram contratadas para, tipo, vamos botar esse foguete no espaço, porque a missão para a gente chegar na Lua depende disso, a gente precisa vencer a União Soviética na corrida espacial,
e a gente precisa de gente boa nisso. E aí elas se destacaram e foram chamadas, e aí acontece um monte de coisa e tal. Tipo, os alunos nunca entrariam em contato com essa história se não fosse um filme feito e a gente levar eles também para assistir. Mas, tipo, se não houvesse esse filme baseado em fatos reais, eles não teriam contato com uma história, tipo, maravilhosa que é essa, sabe? Então, eu acho muito legal, repetindo, tipo, esse estilo de filme para a gente conseguir aumentar ainda mais o nosso horizonte, sabe, de conhecimento. Pode ir, Marcelo. Tá. Só pegando o gancho do que o Mário falou, também aqui ele estava colocando, duas coisas. Esse lance também de você descobrir coisas também que, tipo assim, às vezes é baseado em algo que você nunca imaginava, assim, e que faz pensar depois também. Tem aquele filme alemão, tem A Onda, né, que fala sobre o experimento lá do professor, que é bem bom, e que é baseado num outro experimento né, que foi feito, tem um pouco menor, num curta que foi feito sobre isso daí, né, também. Mas eu assisti o alemão primeiro. E é bem bacana também, a gente vai atrás e fica pensando em coisas também. Mas uma coisa que eu queria colocar quando você colocou sobre, né, tipo, a gente tem que tomar cuidado que talvez os filmes baseados em fatos reais, eles não têm a obrigação de ser uma biografia, né? Tipo, ele é um outro tipo de história. E não sei se vocês chegaram a ver aquele filme que ganhou um Oscar há uns anos atrás, o Green Book, que era sobre o pianista. Era um pianista, né, americano, que ele era preto, e ele contratou um motorista para levar ele para os lugares, para as casas de show, para fazer uma turnê nos Estados Unidos. E daí o filme mostra essa relação entre os dois, assim, sabe? Só que esse filme, tipo, e no filme é retratada a relação dos dois como uma relação, assim, de começo, assim, meio empregado e patrão, vamos dizer assim. O pianista lá super, né, conceituado e tal, só que ele era preto, então ele sofria um monte de preconceito e não podia tocar em lugares que não fosse, né, tipo assim, para as pessoas de cor tocar, né? E o motorista era branco, e o motorista era, tipo assim, naquela época, mega racista, várias coisas. E o filme vai mostrando meio que a relação dos dois, meio que criando uma amizade ali e tal. Mas esse filme, tipo assim, a família do pianista falou que tipo assim, eles não foram contatados, né, pela direção, pela produção do filme, para falar sobre essa história. Então, e eles falam que toda aquela história, aquela relação ali não existiu daquele jeito, era uma relação totalmente diferente, eles não eram amigos, sabe, assim, os dois. Então tem todo um outro lado, sabe, assim, por fora. O ator que interpretou o pianista, né, ele meio que postou uns tweets na época pedindo, tipo assim, desculpas, se sentindo envergonhado, né, e tal. Mas enfim, o que eu quero colocar? Que, tipo, o quanto um filme, assim, que baseado em uma história que você acha que é real, muitas vezes, que chega pra você desse jeito numa mídia, o quanto de ideologia que não tem por trás ali, talvez, assim, sabe, que é colocado. Vide, por exemplo, recente Oppenheimer, né? Que é aquela cena, né? O Goya já falou disso em outros podcasts, mas aquele lance de que, vamos testar num lugar onde não tem ninguém morando, né? Tá vazio, não tem nada. As pessoas que estavam ali perto estão sofrendo até hoje de consequências, né? De radiação por causa daqueles testes que eles fizeram aonde, entre aspas, não tinha ninguém morando, sabe? E daí retrata o Oppenheimer como uma figura, sabe, daquele jeito que vocês viram no filme, né? Inclusive, provavelmente. Então, assim, o quanto, né, de ideologia tem nessas histórias, tipo, que é colocado ali, assim, sabe? Então, só para complementar o que vocês estavam falando aí, também talvez jogar algumas coisas do que a gente estava falando. E depois eu quero sugerir um filme que talvez vocês dois historiadores possam falar mais, tipo, e esclarecer umas dúvidas para mim. 2 filmes, na verdade. Na realidade, assim, algumas coisas só dentro disso que você estava comentando, Marcelo.
Por exemplo, essa própria questão do Oppenheimer, né? E eu vou ter que falar também daquela série Rainha Serpente. Já vou tocar nesse tema, porque é um tema ultra espinhoso. Porque é o seguinte, essas comunidades que tinham lá no deserto, quando foi feito o Oppenheimer, simplesmente foram invisibilizadas. Haviam vilas inteiras ali e que meteram bomba em cima, né? Então é um apagamento da história. E isso é extremamente complicado, porque tipo assim, tem muita gente, inclusive o Mário, que é professor, pode falar muito disso, que se você passa para o aluno um filme desse, ele compra essa ideia. Aí depois, quando você vai dizer, olha, mas tinha gente lá, o aluno, não, porque no filme não aparece. Então o aluno compra aquilo como verdade, é muito foda isso. E aí, só para pontuar dentro dessa questão e chamar a Rainha Serpente é uma série baseada na Caterina de Medici, né, da Inglaterra. Vai pegar ali o final do século XVI, comecinho do século XVII, vai aparecer a Blood Mary, a Maria Sangrenta, que faz aquela, inclusive na primeira temporada ela já faz aquela rapa nos protestantes. Só que tem um problema gravíssimo ali para mim, e aí isso é motivo de cancelamento aqui do podcast, mas assim, por quê? Eu vou levantar um tema ultra polêmico aqui. Por quê? Porque a coadjuvante da atriz principal é uma aia, que é uma menina preta, que virou aia de confiança da Caterina de Medici, tá? A menina atua super bem, só que ela faz aquele papel token, né? Então temos que botar alguém da cota. Então vamos colocar essa menina lá para dizer, não, nós escalamos um preto para a série. Só que existe um problema gravíssimo aí, tá? Porque, primeiro, a Caterina de Medici, ela é conhecida por ter roubado a culinária de vários países naquele processo de aculturamento. Inclusive, eu achei uma tese de doutorado a respeito disso, de como que ela fazia esse processo, tá? E dois... aqui vai a briga de cancelamento, é que naquele período na Europa, jamais uma pessoa preta teria chegado a ser aia de uma rainha. Até porque, né, e isso é um desserviço a toda essa briga que existe hoje por direitos civis e tudo mais. Por quê? Porque é um apagamento da história. Então você está dizendo para a juventude hoje, para a minoria preta e tudo mais, que eles tinham chance na Europa do século XVII de estar dentro de um castelo. E não tinha, tanto é que o último zoológico humano, onde os pretos eram apresentados junto com animais, acabou em 1954, em pleno século XX. Então, assim, por mais que a série a gente tem, vamos colocar, etc., quando se trata de uma série que se supõe tratar de eventos históricos, isso é um crime absurdamente, né? Só antes daquela rapidinho, vai. Aproveitando esse que você falou, cara, além, o duro que assim, não é utilizado somente por uma minoria para mostrar que eles eram representados, mas isso também pode ser utilizado, por exemplo, por supremacistas brancos ou aquelas pessoas que querem falar, não, esse negócio aí do movimento negro é uma balela. Para invalidar. Exato, para invalidar, falando, olha lá, no século XVIII tinha um negro que estava lá na corte da rainha da Inglaterra. Vocês vêm falar que vocês nunca tiveram chance? Como assim? Então é perigosíssimo fazer isso, porque vai ser utilizado como um discurso para essa galera racista, essa galera mais reacionária aí, cara. E isso é complicado porque, como o Goya falou, se nós utilizamos um filme ou uma série dessa para mostrar, por exemplo, para uma molecada que não tem uma base histórica, uma base intelectual formada, que aí vai, tipo, molecadinha aí que tá no colégio e tudo mais, eles vão tomar aquilo como verdade, mesmo que seja, tipo, baseado em fatos reais, sabe, falar, ó, ainda assim tem muita liberdade poética e tal, eles vão assumir aquilo como uma verdade, sabe?
Exatamente, tipo a galera de Brasil Paralelo, que pega uma coisa muito louca e transforma, tipo, vamos falar que o Brasil é descendente das cruzadas dos europeus medievais. Então bora falar isso. Desculpa. Mas vamos lá. Keila, vai lá. Desculpa, eu vou levantar a minha mão de novo depois, porque depois eu quero falar outra coisa. Tá bom. Meu Deus. Nossa, agora várias outras coisas vieram aqui na minha cabeça para eu falar. Peraí. O Goiás já chega levantando as polêmicas e a gente já fica. Vamos polemizar. Mas, enfim, tem essa questão mesmo. Que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o filme também ele vai ser um documento, né? É um documento sobre um fato histórico. Então vai ter um viés específico, né, de acordo com quem está fazendo, e realmente pode ter muito apagamento, muita desinformação, né, em um filme que, né, supostamente é baseado em fatos históricos, enfim, e realmente, né, por isso que é importante a gente ter esse trabalho dos professores de história, né, na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio não, gente, médio, desculpa, do ensino médio, dos professores orientando, né, e dizendo que, olha, gente, existe essa questão da liberdade poética, né, os filmes, eles nunca vão ser 100% fiéis, até porque, né, é uma obra de cinema, é uma obra de entretenimento, então ele tem que ser adaptado para esse veículo, e é lógico que vai ter muitas obras aí que elas vão trazer algumas informações aí, né, que a galera faz um malabarismo para poder, né, colocar a visão deles, mesmo que isso não esteja presente na história, né? Mas, assim, o que eu queria falar antes é que, bom, talvez para a gente que é historiador, eu acho que isso às vezes acaba pesando um pouquinho mais, mas por mais que existam esses filmes, né, que a gente tem que ficar com o pé atrás, tomar cuidado e tal, eu ainda vejo que existe muita, como que eu posso dizer isso de uma forma não mal educada. Existe muita gente chata, né, que quando se fala em filme baseado em fatos reais, isso acontece muito com filme baseado em livro também, mas no caso baseado em fatos reais, existe uma galera aí que subestima demais a importância, né, e o impacto que esses filmes podem causar nas pessoas, né, tanto para o bem quanto para o mal, né. O Mário e o Goya falaram dessa questão, né, dessas desinformações sendo perpetuadas, então esse é um impacto muito grande que esses filmes podem causar, e também, como vocês comentaram anteriormente, né, algumas coisas, algumas histórias, algumas pessoas, alguns acontecimentos talvez nunca chegariam até nós se não fossem, né, essas obras, né. Estrelas Além do Tempo, né, que o Mário falou dos alunos, né, esse filme que eu comentei com vocês. Então, só que eu vejo que ainda existe muita gente que subestima, né, a importância e o poder que esses filmes podem ter, né, tanto de trazer informação quanto de, né, fazer o contrário. Né? Eu não sei, Mário, se você percebe isso assim como eu acho que as pessoas elas acabam subestimando muito, sempre tendo a visão de que filme baseado em fatos históricos sempre vai ser ruim, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ser errado e ninguém liga e coisas do tipo. Então eu acho que às vezes as pessoas subestimam muito. Cara, eu acho na verdade o contrário, que eu acho que existe uma, assim, é lógico que como a gente já falou, existe sempre a visão do roteirista, do diretor, muitas vezes do próprio ator que está lá, que vai interpretar de uma forma ou outra, mas que ainda assim tem-se uma valorização cada vez mais de filmes históricos, sabe? Por exemplo, é só ver a quantidade, por exemplo, de filmes baseados em fatos reais que são históricos, por exemplo, no Oscar, sabe? Tipo, pega aí 12 anos de escravidão, pega Lincoln, que também teve um monte de coisa. Por favor, não confundam com Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Pelo amor de Deus, gente. Que esse é muito melhor, com certeza. Exato, né? Mais historicamente preciso.
maior, claro, mas ainda assim é muito bacana. Teve um que eu vi esses dias, agora eu não vou lembrar o nome, que eu vi não, eu fiquei sabendo da existência esses dias, que é sobre uma divisão do exército americano, mas do exército das colônias do norte na Guerra de Secessão Americana, que era feita exclusivamente por negros. E aí tem algumas cenas tipo, bem fodas, assim. Aí eu assisti uma cena que era do Denzel Washington, que ele é o protagonista do filme, sendo castigado por algumas ações ali e tal, na frente de todo mundo, da divisão dele e tal. E assim, é um filme um pouco mais antigo aí, mas que tipo, também traz uma coisa muito bacana para se ver. Então eu acho que assim, talvez no Brasil seja desvalorizado, sabe? Como os americanos eles têm um carinho muito grande por sua própria história, eles tendem a fazer filmes mais grandiosos, sabe? Hollywood sabe que um filme baseado em fatos reais vai vender, principalmente se ele for muito bem feito ou de uma figura bem seja polêmica, seja que as pessoas queiram saber. Tipo, por exemplo, o filme agora eu esqueci o nome dele, mas é o filme que o Christian Bale fez, que ele era o vice-presidente do Bush, sabe? Que é tipo só Vice, nome, vice. Então, eu creio que sim, a galera pode levar em consideração e levar, não subestimar esses filmes. Aqui no Brasil, creio que ainda falta um pouco dessa maturidade da audiência, daqueles que consomem filmes brasileiros, para saber, né, o quanto um filme, porque aí a gente pega também, sei lá, sabe, a gente vai pegar tipo o filme Canudos, que foi lançado lá nos anos 90, sabe? É um filme que ele vai ter mais licença poética do que coisas históricas, sabe? Mas ainda assim tem um quesinho. E foda, cara, eu não tô lembrando de nenhum filme baseado em fatos reais mais recente, assim, tipo, ou que pelo menos que vale a pena a gente dar uma olhada e comentar. Teve um que saiu recentemente no Prime, que é do Maníaco do Parque, né? Mas aí eu não assisti. Mas esse é mais seguindo aquela onda do True Crime, né? Que sim, Carandiru, Goiás. Tem aquele da menina que matou os pais lá. São essas histórias meio que nem aquela colocou, meio True Crime. Mais True Crime, é verdade. Que é o que vende. Mas aí, aproveitando o ensejo, né? Eu mandei um site aqui no chat, que aí depois você pode disponibilizar quando sair o episódio, que chama Information is Beautiful, .net, que infelizmente ele parou em 2018, mas ele tem um gráfico mostrando assim o quanto um filme baseado em fatos reais ele realmente é real, certo? A porcentagem. E aí você consegue dar uma olhada ali e ver, tipo, e ainda eu acho muito bacana que ele separa, tipo, as cenas que são reais, as cenas que são mais ou menos reais, as cenas que são falsas, que tem bastante licença poética, e as cenas que são falsas mesmo, que eles colocaram ali para dar um apelo emocional dentro do filme, sabe? Então eu acho muito bacana de ver. Infelizmente eles pararam em 2018, pelo que eu tô vendo ali nos filmes, porém eu acho que é bacana da gente começar a entender e enxergar esses filmes com os olhos, tipo, nem tudo que a gente está vendo ali é real, mas ainda assim algumas das coisas absurdas que nós vemos são reais, e isso que eu acho que é o mais louco desses filmes assim. Teve um, cara, agora que você falou, eu lembrei, tá no Prime também, que é de um caso que teve no Brasil de um sequestro de um avião. Não sei se vocês viram isso.
Eu não sei se é no Prime. Eu assisti por acaso, é com aquele cara que a gente entrevistou lá, o Garibe, Goya. Sim, com o André Garibe. Adriano Garibe. Adriano Garibe. E ele... Pô, esse filme é bom pra caralho. Tipo assim, conta essa história de um avião que foi sequestrado por um cara que ele queria ir matar o presidente, derrubar o avião em cima da casa lá do Congresso pra matar o presidente, porque ele perdeu o emprego dele e tal. E, nossa, daí toda uma... Eu achei esse filme muito foda. Não sei... Depois ele mostra um pouco, né, do que foi real ou não lá no filme. Mas eu lembrei agora que você estava falando. Mas só para mim, rapidinho, antes alguém tinha erguido a mão, para mim colocar alguns aqui que eu gostaria que vocês dois falassem. Bom, primeiro tem aquele filme, pensando em história, né, história política mesmo, aquele filme que concorreu ao Oscar argentino, ou Argentina 1985, se eu não me engano, que fala sobre o julgamento dos militares na época da ditadura ali argentina e tal. Isso, Sequestro do Voo 375. Maravilhoso esse filme, muito bom. Que também tem um muito lance... legal. E daí, que é um filme baseado em fatos reais, que disseram que é bem, tipo assim, retrata muito do que aconteceu lá na Argentina nesse momento, nos anos 80. E um outro filme que, só pra mim colocar aqui na roda também, seria O Elefante, que fala dos massacres lá de Columbine, né? Aí só queria colocar esse filme do Elefante aqui no meio, porque a gente estava falando antes da ideologia que o filme pode trazer e tarará, só para mim fechar aquele assunto lá que ficou meio para trás. Mas esse filme, ele mostra, tipo assim, todo um lado, assim, do que aconteceu ali e tal. O filme é muito bom, do Gus Van Sant, uma coisa assim. O jeito que ele filma é muito, muito legal, porque quase que o tempo todo tem plano sequência de você acompanhando alguém entrando na escola e vendo, né, muito interessante aquilo lá. Mas ele mostra um lado bem assim, zoado, talvez, não zoado, mas que tem, sei lá, tem uma coisa que tipo pode despertar alguns gatilhos ali, porque ele mostra o lado bom, vamos dizer assim, dos assassinos, assim, sabe? O que eram pessoas normais, tarará. Aí, tudo bem, é legal ele retratar dessa forma o que acontecia ali, para talvez, né, colocar outra coisa, mas ele retrata de um jeito que é meio perigoso, assim, sabe? Da mesma forma que você assistir, sei lá, o Clube da Luta e achar legal aquilo lá, sair dando porrada em todo mundo, ou o Coringa, né? E, pô, que legal, vamos lutar contra o sistema e tal. E daí vira um Brasil paralelo da vida. Mas é um filme bem perigoso, assim. Mas beleza, só pra pontuar esses dois. Mas o que eu queria jogar pra vocês dois nossa, deu uma viajada aqui. É o Coração Valente, né? Aí, porque assim, e esses filmes do Mel Gibson, né? Tipo, o Coração Valente, o Paixão de Cristo, o Patriota, né? O Mel Gibson, ele é um cara que... Eu gosto dele no Mad Max que ele tá? Né? Ele é o Mad Max, né? Ele é maravilhoso com o Mad Max, mas na direção, eu não sei, cara. Eu tenho um pé muito atrás com ele. Mas eu queria jogar esse filme pra vocês dois, trazer justamente esses, né? Paixão de Cristo pra Keila, muito principalmente, porque ela, né? E o Coração Valente, Patriota, esses dois, né? Na roda pra gente falar o que realmente acontece ali, assim, sabe? Nesse filme, porque a gente tem uma ideia do William Wallace como um grande herói, o Patriota também e tal, e o Jesus lá, enfim... Eu queria jogar isso aí, já que é pra gente gerar polêmica. Vamos tirar no Joaquim Poken que vai começar, Keila? Não, eu só preciso citar mais um do Mel Gibson aqui, que ficou de fora. Apocalipto. Ah, verdade. Porra, não. Verdade. Apocalipto não. Nem vamos deixar de fora isso daí, por favor. Não, precisava citar aqui nessa Precisamos conversa. Conversar sobre Apocalipto. Precisamos conversar. Eu assisti esse filme na faculdade. Vocês não têm noção. Fomos dois. Caramba. Foi um bafafá. Bom, o Patriota eu apaguei da minha mente. Eu lembro que eu assisti, mas eu não lembrava. Eu só lembro dos bonequinhos do filho dele, que ele derrete. Do resto não lembro mais nada. Eu acho que é bom, muito bom a gente abrir um parênteses sobre a filmografia de Mel Gibson. Assim, eu particularmente eu gosto dos filmes do Mel Gibson como entretenimento.
Sim. Tem uma fotografia legal, tipo, as histórias às vezes são envolventes, um pouco melodramáticas demais às vezes, mas ainda assim, sabe, é bacana. E tem essa pira de, tipo, o filme que ele dirige, ele também atua, que às vezes eu acho que é um pouco de narcisismo demais para as pessoas, mas vai lá. Mas ainda assim, eu acho que são filmes legais. São filmes legais de se assistir, que você, tipo, é entretenimento, sabe? Uhum. Se você pegar, por exemplo, ali, sei lá, O Patriota, e falar que é um filme de ficção, acabou, cara. É uma história de ficção, né, que ela foi inventada por alguém que se passa na época da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Fechou, beleza. Mas aí chegar e falar que é baseado em fatos reais, né? Ou, por exemplo, o Coração Valente, sabe? Eu acho que o que mais a gente pode falar que se aproxima de algo é um dos últimos que ele fez, que é o Até o Último Homem. Sim. Sim. Que tem o Andrew Garfield, que ele é o cara que foi pra Segunda Guerra Mundial e falou, eu não vou disparar nenhuma arma. Tipo, e aí ele salvava a galera, era médico, tipo, puta história legal. Até acho que ganhou um Oscar. Então, isso aí eu acho que até vai. Mas, porra, o resto... Mas vai lá, querida. Bom, Coração Valente. Vamos falar aqui. Eu preciso falar de Coração Valente. Precisamos falar de Coração Valente. Como o Mário falou, enquanto um filme de entretenimento, eu gosto bastante de Coração Valente, né? Assim, estou assistindo um filme para me divertir, né? Mas, assim, falar que é um filme histórico daí já é complicado, porque ali tem muita coisa zoada, né? Primeiro, né, tem a figura do William Wallace, né, que ele colocou ele num patamar que não era bem assim, colocou ele como um cara, tipo, ele era um cara pobre do povo, e não exatamente, né, o cara era um cavaleiro, o cara, enfim. Mas aí tem todas aquelas imprecisões históricas maravilhosas, né, tipo os kilts que os escoceses só foram começar a usar, sei lá, acho que século XVII ou XVIII, né, e o filme é do século XIV, a história é do século XIV, armas também, que não faz sentido nenhum, que eles usavam na época. Enfim, mas eu acho um filme divertido, assim, para se assistir, é uma coisa épica, é bonito, né, um visual bonito. A história é uma história bacana, né, uma história de heroísmo e tal, e liberdade, ele gritando liberdade lá no final, nossa, super, né, e ganhou Oscar, né, eu acho. Ganhou Oscars e coisas do tipo. O Paixão de Cristo eu acho sensacional. Porque é uma pira, é muito doido, né? O Satanás daquele filme é muito legal, eu gosto bastante. Mas, sei lá, eu acho que aquele filme ele fez meio que, tipo, mais pra chocar pela violência, não sei, né? E eu lembro que na época os crentes estavam tudo em polvorosa, né? Falando, não, mas Jesus sofreu muito mais, aquilo ali é só um pedaço. Mas eu achei legal o lance dele fazer o filme, né, todo em aramaico, né, esse resgate do idioma, que é a mesma coisa que ele fez no Apocalipto. Eu acho que ele deu uma errada rude na questão do idioma também. Ele fez, deixa eu ver se eu lembro, porque eu não lembro, ele retrata no Apocalipto os maias, se eu não me engano. E na época que o filme se passa, né, que é bem quando os espanhóis estão chegando, o Império Maia já tinha entrado em declínio há muito tempo. Então ele meio que misturou ali Maia com Azteca e fez aquela coisa dos sacrifícios, assim, tipo, absurdos e é meio que um filme de perseguição na floresta que eu acho interessante. Eu achei divertido assistir também, né? O jaguar, o pata de jaguar, que é o protagonista fugindo, né, dos inimigos e tal. Mas, enfim, o Mel Gibson... São filmes que tinham potencial, assim, sabe? Esses filmes tinham potencial. Talvez se fosse outra pessoa fazendo, quem sabe? Né? Mas, enfim. Mas eu gosto de Coração Valente como um filme de entretenimento. Acho legal. Eu gosto.
Sou eu então, por enquanto? Vai lá. Então, né? O problema é você vender coisas que não são exatamente história como história, né? Isso acontece nos três, tanto no Paixão de Cristo, como no William Wallace, né, no Coração Valente, quanto no Apocalipto, né? E, de novo, são 3 filmes que foram vendidos como filmes com rigor histórico, né? Só lembrando que, por exemplo, que nem no próprio Paixão de Cristo, apesar da língua e tudo mais, muita coisa está errada no filme, a começar pela própria referência ao personagem principal, que até hoje não se comprovou, e que no filme, apesar dos pesares, ele apanha pouco, né? Pelo que devia naquele período. E então, assim, é um filme que foi feito com uma tônica de resgate religioso do catolicismo, que ele representa aquela igreja, aquele viés católico que estava em voga no período, que era para combater as igrejas evangélicas, né? Como fazer um cristianismo mais raiz, digamos assim, né? Então é um filme marqueteiro pra caramba, recheado de imprecisões, e que, assim, o objetivo dele não tinha nada a ver com história, não tinha nada a ver com isso, e sim vender, assim como aquele filme que também fizeram agora recente sobre as crianças sequestradas, e que foi, eu não me lembro nem o nome agora, que também é o mesmo ator que fez o Paixão de Cristo, né? Então, assim, você vê que é um cinema, meio, eu diria que até um cinema underground, voltado para um público de extrema direita. Então tem que se tomar um certo cuidado, porque é uma construção de ideário que justifica certos padrões de comportamento. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque já que a gente está falando que filmes também são lugar de fala, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso. É O Som da Liberdade, o filme, né, que foi passado, e esse cara mesmo que é representado no filme tem uma cacetada de processo em cima desse cara, inclusive de forjar provas e dele mesmo ter assédio, coisas assim com crianças. Então é bem complicadinha essa história aí, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com a permissividade, tipo, mas pelo menos, né? Então, senão a gente cai num viés assim extremamente cabuloso, né? Deixa eu só botar aqui um filme, por exemplo, que eu já falei em outro episódio também, mas que acho que vale a pena citar, que é aquele Garotos de Bem, que é um filme que, apesar de ter também o seu viés ali, não sei se vocês conhecem, são garotos de uma escola italiana de classe alta, de elite, né, que fazem festas regadas a doses generosas de estupro e bebida, tá? E que aí, por causa dos crimes que vazaram dessas festas, é aí que vem a denúncia, que aí é aquilo que a gente estava falando, que de repente tem coisa que, se não aparece em filme, ninguém vai prestar atenção, né? Mas esse filme, graças à história ter vazado na mídia, na época no jornal, é que na Itália apareceu a primeira vez, em 1996, uma lei que criava o crime de estupro. Olha como isso está perto da gente. Nossa, ontem praticamente. Ontem, exatamente. Gente, na porta do século XXI, a Itália não tinha uma lei contra o estupro, né, qualificado, assim como o Brasil não tem, por exemplo, ainda uma lei qualificada a respeito de pedofilia, né? Ninguém foi preso até hoje no Brasil por pedofilia, né, porque não existe a tipificação na lei. Então, às vezes, alguns filmes e algumas histórias, quando vêm à tona, geram estupindo uma mudança. Então, nesse contexto, eu acho que aí sim se justifica filmes, né? E o Marcelo citou a onda,
só para resgatar isso também que ficou lá para trás, a onda alemão mudou o final da história, porque na realidade o filme original do experimento, né, da onda, que aconteceu em Stanford, ele retrata um professor de história falando exclusivamente sobre o nazismo, né, e falando sobre governos autoritários. E na versão de 2006, a das velhas, isso se apaga, fica apenas governos autoritários, né? Ao final da história também é outro, porém ele dá gancho para um outro filme interessante nesse tema, que é uma outra história americana, com o Edward Norton, que ele faz um extremista skinhead que sai da cadeia e aí, percebendo as merdas que fez, resolve fazer um resgate do próprio irmão que está entrando para um lance desse de extremismo, né? Então vale a pena dar uma olhada nesses dois, né? Uma outra história americana, que em inglês acho que é American X, se eu não me engano, o nome do filme. Quem que tá primeiro? É o Mário ou é o Marcelo? Deixa eu ver. Acho que sou eu. É o Marcelo primeiro. Só para complementar o que você estava falando, Goya, e o que a gente estava falando da Paixão de Cristo, vai ter uma continuação pro ano que vem, né? Que é a Ressurreição. Tipo, eu tava procurando aqui enquanto vocês estavam falando, daí tá aqui, ó, achei uma matéria. A Paixão de Cristo. Agora é outra. Paixão de Cristo, Ressurreição. O Mel Gibson vai filmar uma continuação dele para falar da ressurreição, com o Jim Caviezel e tal, assim. As filmagens começam no ano que vem, as filmagens, olha aí, pro 2025. Parem o Mel Gibson. Parem o Mel Gibson, exatamente. E a outra coisa, esse filme que o Goiás citou, Garotos de Bem, a gente gravou um podcast com ele acho que uns 2 anos atrás, sobre ele, junto com a Bel, que é outra parceira nossa, e esse caso, né, aconteceu em 1975, se eu não me engano. O filme é bem interessante, ele retrata bem esse momento, né, dos anos 70 ali e tal, e quem tiver curiosidade de ouvir, ele tá lá nas nossas temporadas lá do Bico do Corvo, Garotos de Bem. É bem interessante, e realmente foi por causa dessa história, dessa polêmica, que era uma escola católica super conceituada na cidade e tal, que começou a se falar sobre o crime de estupro, né, exatamente, que você citou, né, Goya? E, assim, para não dar muitos spoilers, assim, acontecem atrocidades lá e das pessoas, né, que sobreviveram a essas atrocidades, a vida delas, tipo, as mulheres, né, no caso, que eram mulheres que sofriam, né, foi, tipo, por água abaixo, assim, sabe? Foi foda, assim. No final do filme mostra um pouco do que aconteceu depois. Fica a recomendação. Eu não lembro o número do episódio, mas só procurar lá no nosso canalzinho. Depois eu vou achar aqui. Pode falar. Acho que era o Mário, né? É o Mário. Eu queria falar do Elefante, que eu assisti faz muito, muito tempo que eu assisti esse filme. Eu assisti que uma professora de literatura passou no colégio. Eu estava acho que no terceirão. Passou vários filmes interessantes para alguém que estava no terceirão, por exemplo. Eu lembro que eu assisti Laranja Mecânica também. Então, só coisa pouco traumatizável. Mas eu lembro que eu fiquei chocado com esse filme, porque ele é um filme, acho que curto, se não me engano. Não é um filme longo, assim. Só que o que eu achei legal de se ver, e aí eu tenho uma visão que seria contrária à sua, Marcelo, de que eles não tentam meio que humanizar o assassino, mas mostrar que, tipo, eram adolescentes comuns e que ainda assim fizeram aquilo, sabe? Eles tentam dar eles tentam pegar naquele negócio tipo de jogos violentos, criam pessoas violentas, que uma babaquice de se falar, ainda mais hoje em dia, para quem ouve isso hoje em dia. Mas ainda assim, eles mostram, tipo, eram moleques comuns, sabe? Eles não eram a galera que sofria bullying, eles não eram, mas também não eram os heróis da sala lá, tipo, os queridinhos da sala, nem nada. Mas eles fizeram
tragédia, sabe? Eles cometeram esse assassinato em massa numa escola. Então é para mostrar não aquela coisa tipo de humanizar o assassino, mas para mostrar como é a banalização do mal, sabe? Aquela coisa que vem desde lá de trás, tipo, da Hannah Arendt e tudo mais. Mas, tipo, uma pessoa comum é capaz de cometer atrocidades. Então, eu acho que esse é o ponto do filme que eu acho legal de se ver. E procurem, assistam, porque é um filmaço, meu, bom demais. E aí, como a minha opinião sobre o Mel Gibson já foi deixada muito bem clara, como entretenimento, como filmes de ficção, é muito bom, né? Eu acho que a gente pode encarar o Paixão de Cristo como uma história real, tanto quanto A Vida de Brian, do Monty Python, né? Que é outro filme bom demais, gente. Nossa senhora, que filme maravilhoso. Monty Python é ótimo. Mas, voltando nesse filme, dos filmes baseados em fatos reais, e que eu acho que a gente pegou um tom meio mais sombrio e pesado, que assim, bom, o podcast chama o Bico do Corvo, então, não sei o que eu estaria esperando. De qualquer forma, tem um filme que eu assisti recentemente que é muito legal e é um filme leve, que é o Tetris, que tem na Apple TV. Cara, que filme gostoso. E assim, ele também é baseado em fatos reais, que basicamente é a história de como o Tetris foi lançado, sabe? Tipo, a história da galera, tipo, de como que tinha uma empresa americana de jogos no começo dos anos 80 que estava quase falindo, e aí soube de um programador da União Soviética que estava fazendo uma parada, e eles fizeram um contrato, e aí eles viram um jogo maravilhoso, tentaram trazer o cara, mas aí tinha uma outra empresa maior tentando trazer ele, mas aí o governo da União Soviética viu que eles tinham uma mina de ouro, que eles podiam lucrar em cima disso, e aí vai... Meu, que filme legal de se assistir, e ainda assim é baseado em fatos reais, que eu achei muito legal. Então eu recomendo esse filme aí para sair um pouco dessa coisa pesada que a gente tá falando aí dos filmes. Assim, eu sei que a história é isso, eu lembro quando eu entrei na faculdade de História, o meu primo falou: você está pronto para sentir o gosto de sangue e o cheiro de carne queimada, porque é isso que você vai ver em História. Eu falei: porra, muito obrigado, vamos lá. Eu sei que é isso, né? Mas ainda assim eu acho que a gente não precisa focar só nesse tipo de filme, né, que são filmes baseados em fatos reais. Ai, desculpa, Mário, eu vou ter que voltar. eu só tô lembrando dos filmes desgraceiros. Mas assim, só 2 pequenos comentários que eu queria fazer aqui, né? O primeiro, que você falou dos filmes traumatizantes lá na escola, né? Quando eu tava na faculdade, eu fiz uma disciplina de História e Cinema, então vocês imaginam, foi só coisa boa, coisa divertida, né? Desculpa, assim, mas aí vai ser uma fofoca entre 2 alunos que fizeram a mesma faculdade. Você, por acaso, fez a disciplina do Tatal, que ele passava filmes ali? Não, do Tatal não. Cara, porque ele passou Pink Flamingos. Quem conhece esse filme vai saber o grau que era essa disciplina ali. Eu não fiz a disciplina dele, mas eu sei que realmente... Porque ele falava, né, que ele tinha passado e tal. Eu fiz essa disciplina de História e Cinema que eu fiz, foi bem legal. Foi com o professor Rogério Ivano, que era maravilhoso. Ele gostava demais dele. Só que assim, era só os filmes, né? Você saía da aula assim, sem nenhuma esperança na humanidade. E de todos os filmes que eu vi lá, o que mais me traumatizou foi uma animação, que é O Cemitério dos Vagalumes. Não assistam nunca esse filme, tá? Que é um filme sobre o ataque. Assistam sim. Assim, foda, você vai ficar traumatizado. Eu fiquei malzona depois, mas é bom, é um filme muito bom. Túmulo dos Vagalumes, né? Na época, eu não sei, na minha cabeça tá Cemitério dos Vagalumes, não sei porquê, mas é um filme que, nossa, meu Deus, é triste demais. Enfim, aí a gente viu vários filmes baseados em fatos, acontecimentos históricos, e a gente tinha muitas essas discussões, né, sobre a questão do viés e tal, mas era só curiosidade mesmo. E uma questão que eu queria
levantar aqui rapidinho. Levantar não, né? Só continuar. Que o Mário falou sobre a questão dos adolescentes do filme, né? Do Elefante, né? Que é o do Columbine lá. Mostrando, né, como pessoas comuns, pessoas normais podem fazer coisas horríveis. Eu estou reassistindo uma série que eu gosto bastante, que é a Band of Brothers, né, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. E o último episódio que eu vi falava exatamente sobre isso, né? No começo tem os depoimentos dos veteranos, né? Já os senhores ali bem velhinhos, já falando sobre as experiências de guerra horrorosas. E eles falando, né, sobre quando eles chegaram na Alemanha e começaram a encontrar os soldados e tal, eles falando, eles eram garotos como nós e em outra ocasião a gente podia até ser amigo, ir pescar junto, ir caçar junto, que a gente tinha a mesma idade, provavelmente os mesmos interesses. Muitos deles estavam ali porque alguém falou que eles tinham que estar ali e né, enfim... Não querendo tirar a responsabilidade, mas né, esses rapazes mais jovens, principalmente, né, alguns nem sabiam direito o que estava acontecendo. Então eu acho que isso é muito, muito interessante dos filmes também, os filmes sobre esses acontecimentos, sobre essas figuras, que é mostrar essa questão da banalidade do mal, né, que quem pratica essas atrocidades, as maiores atrocidades da história são pessoas comuns. Né? A gente fica sabendo de nomes, né, de tiranos aí, mas sem as pessoas em volta deles, né, esses tiranos não teriam feito tudo o que eles fizeram. Então, acho bem interessante a gente prestar muita atenção nisso, né, porque a gente sempre olhar para uma figura só como, né, uma perpetuadora de atrocidades e do mal é algo muito perigoso. Então, eu acho muito importante esse exercício de lembrar que pessoas comuns fazem coisas horríveis também. Uhum. Podemos voltar para a parte legal agora, divertida. Deixa eu só, rapidinho. É eu ou você, Goya? Você. Tá, beleza. Oi, Lud. Tudo bem? Summonamos a Lud aqui. Não, só complementando. Eu entendi, Mário. Até quando você tava falando, eu lembrei tem um deles que toca piano até, né? Tipo assim, eu fiquei pensando nisso agora. Mas realmente enfim, você estava falando do Túmulo dos Vagalumes. A gente tem um episódio sobre o Estúdio Ghibli, né? Um filme do Estúdio Ghibli, que é o episódio 120, que eu achei aqui. E a gente fala de toda a saga do Estúdio Ghibli até o momento do que a gente gravou lá. E esse filme é o único filme que não tá na Netflix, porque a Netflix comprou, né, vários direitos de passar os filmes do Estúdio Ghibli. E esse só por causa de distribuidor, alguma coisa assim, você só encontra tipo por meios ilícitos ou no YouTube completo também. Então é bem legal de assistir, assim. É que nem aquilo falou, ele é bem bad, né? Assim, mas é muito bonito o filme, assim, no geral. Aí só pra voltar pro momento feliz, lembrei de um filme que é bem interessante também, que é sobre essas coisas que a gente só vai ver, tipo, também do nada, né, num filme de uma história aleatória, que é o filme chamado Joy, não sei se vocês viram, que é sobre a criadora, é uma mulher que inventou, era uma dona de casa, mãe de família, assim, que ela, tipo assim, ela não trabalhava fora, então ela tava naqueles perrengues da vida, da correria e tal, precisava ganhar dinheiro, e ela inventou um esfregão, que é o mop, né, não sei se é tipo aquele esfregão que torce sozinho, assim, sabe? E é um filme sobre isso aí. Eu acho um filme bem, tipo assim, olha como as pessoas podem ser empreendedoras, sabe? Aquele conceito de, tipo, do primo rico, assim, sabe? Do canal. Assim, meio nesse sentido, assim, ou Natália Arcuri da vida, assim. Mas é um filme interessante e bem leve de assistir, assim, também. E é com aquela atriz que, puta, a menina dos Jogos Vorazes, eu esqueci o nome dela. É com ela que interpreta. Aí é onde eu quero chegar. Lembrei dela e lembrei porque ela é esposa do Darren Aronofsky, né, que eu adoro. E Jennifer Lawrence, isso mesmo. Nunca mais vou assistir. O Aronofsky, ele tem um pouco de trazer coisas bem polêmicas ali e tal, e algumas coisas que são inspiradas em fatos e outras coisas assim, como Noé, por exemplo, né?
Eu não sei se vocês viram Noé ou não, mas eu lembro que eu assisti o filme e várias pessoas começaram a chegar para mim, pessoas que são religiosas, falar assim, e tipo, colocar coisas que aconteciam lá de que, olha como que Deus é maravilhoso, ele criava essas coisas todas, e não sei o que, olha, sabe? Tipo, não é droga demais, é bem isso aí mesmo. Mas assim, como vocês veem isso? Tipo, esses filmes que tem todo esse lado poético, assim, do diretor, né? Se eu não me engano, O Lutador, eu não sei se O Lutador é baseado numa história né, real, não, mas... Tipo, mas assim, como vocês enxergam isso, sabe? Tipo assim, porque assim, vou falar comentários de pessoas mais velhas, assim, tipo, pessoas tipo minha avó, né? Minha avó já não tá mais falecida já, mas eu lembro que minha avó, meu pai, pessoas mais velhas assim, tem essas coisas de trazer uma verdade, tipo, assistir algo que tá numa mídia, vamos dizer assim, e trazer isso como uma verdade. Meu pai, eu falo que ele é o estudioso de History Channel, sabe? Tipo, Aliens, sabe? Tipo, tem um episódio do History Channel que fala lá que o milho foi trazido pelos alienígenas. Sabia que não sabe? Então, tipo, sabe? Daí tem essas coisas, assim, que as pessoas acreditam realmente, sabe? Eu falo, pai, né? Tipo, é bom ver as fontes disso daí mesmo, porque, né, não é bem por aí, né, o negócio, sabe? Então, e vários filmes trazem isso, né? O Aronofsky traz um pouco disso no Noé, por exemplo. Mas, assim, como que vocês veem isso, assim, sabe? O 300, por exemplo, né? Ele é um filme que, né? Tipo, eu adoro, né? Mas, assim, qual que é, né? Assim, jogando na roda essas coisinhas aí. O filme 300, ele é tão verídico, historicamente, quanto uma nota de R$3. Mas Olha. eu adoro. Não, é legal. É maravilhoso. É legal pra caramba. Eu lembro que quando saiu, eu assisti acho que 2 ou 3 vezes no cinema. Eu adorei esse filme, ainda gosto. Tem uma fotografia maravilhosa. Tem slow motion. Ele tem, eu acho que é um dos únicos filmes realmente bons do Zack Snyder. Mas ele é só pensar que assim, os persas não tinham um líder que era uma Vera Verão dourada interpretada pelo Rodrigo Santoro, tá ligado? O que é muito triste, inclusive, né? Tristíssimo, né? Mas o 300 é um filme que a gente pode descartar. Ele é só ficção, lindo, bonito. Eu assistiria sempre. Assim como o Troia, né, também. Porra, Troia, cara. O Troia, ele é um desserviço duplo. Qual que é o Troia? Pra falar a verdade. É o do que tem o Brad Pitt? Isso, tá. Ele é um desserviço duplo, porque ele não é nem historicamente fiel e nem é fiel ao livro que foi inspirado, né? O Ilíada, sabe? Tipo, ele é um desserviço duplo. Eu adoro a luta do Heitor contra o Aquiles. Adoro aquela luta, que é maravilhoso. Só que ele é um desserviço duplo mesmo. Eu tenho uma história sobre esse aí, rapidinho, Goya, eu já passo pra você. Eu assisti esse filme, a minha mãe sempre gostou muito de filme, né? E na época a gente foi na locadora, olha aí que antigo, e locou um VHS do Troia. Tava mais antigo. Eu acho que foi VHS, cara, eu não lembro. Enfim, ou era DVD e era 2 DVDs, eu não lembro. Enfim, mas eram duas mídias. E a gente chegou em casa e botou a mídia pra assistir. Aí a gente assistiu o filme, beleza, vamos botar a outra mídia. Daí a gente tirou aquela lá e colocou a outra. Eu acho que eram 2 DVDs. E daí a gente falou, mas por que ele tá pequeno, tá criança agora? Eu esqueci o nome do personagem principal lá. Daí a gente ficou, mãe, a gente assistiu a mídia 2 primeiro. Daí a gente, sabe? Daí eu falei, nossa, deu um puta flashback, não sei o que e tal, dessa história. Daí a gente falou, mano, agora já foi, né? A gente já sabia o final do filme, daí a gente assistiu o começo do filme. Foi bem engraçado isso daí. Ai. Mas enfim, era só um fato irrelevante pra ficar mais ameno. Então, antes depois aquela fala do Alexandre, que daí voltamos para as coisas amenas. Mas, assim, só para situar já do Troia, naquela época também os gregos nem roupa usavam. Quanto mais ter armadura, entendeu? Mal e porcamente era 2 peças, brinco e sandália, o resto não tinha mais nada.
né? Então, isso era mais dos espartanos. Os espartanos naquela época eles lutavam mesmo, tipo, com peladões, tipo, sandália e capacete no máximo. Mas, se eu não me engano, eles já algumas partes ali algumas regiões da Grécia já passavam pela era dos metais, era do bronze. Que foi que eles. Mas não a armadura e nem aquela nem o gibãozinho de couro, né? Não, gibãozinho de couro e a armadura assim, mas eles tinham os armamentos, escudo que aquilo e tal. É romano já, né? Já é depois. Aquele estilo, principalmente aquele estilo que tinha até o gominho ali, ele era mais romano. Mas aí assim, só para voltar pro lado triste e tétrico, que eu fiz o Marcelo hoje assistir, o Vai e Veja, que é um filme de 1985, que é uma referência em filmes de guerra, ele é um filme russo, ele é uma referência em filmes de guerra, inclusive é o que inspira Steven Spielberg para o Resgate do Soldado Ryan, né? Então esse filme ele mostra a crueza do ser humano, tudo aquilo que a Keila já falou ali, até onde o ser humano é capaz de ir, né? E eu convido todo mundo a assistir esse filme, porque ele é um filme muito tenso. Na realidade, a primeira hora de filme você meio que tipo, cara, que bosta isso aí, né? Perdi meu tempo. Que é até a hora ali que tem o lance da bomba, da granada, que ele fica surdo, o som, né, desaparece do filme, volta quase meia hora depois, quando eles estão passando por um pântano. E desse pântano para frente, aí a história descabela. Foi usado munição real. O menino do filme, que é um guri que começa na história, acho que o ator acho que tinha 17 anos, mas ele retrata um menino de 14. E ele termina com a cara de um sujeito de 50 anos, e isso é real, não é maquiagem. O guri passou por tanto estresse no filme que o cabelo ficou branco, ele criou ruga, de tão, assim, da pegada tão crua que é o filme. É uma aula de cinema, mas assim, é daqueles filmes que você vai ver uma vez na vida e vai dizer assim, cara, traumatizou. Mas eu acho que quando você fala de retrato histórico, eu acho que vale muito a pena ver, até para não se criar uma ideologia de guerra, do tipo, não, guerra é legal, vou lutar pelo meu país, o cacete, porra, é super legal, eu pego em arma a qualquer momento para defender a pátria. Cara, até a página 2, entendeu? A hora que você desce lá. E é uma coisa que eu já fiz isso com alguns amigos que vieram com esse discurso. Eu falei, você fala, por exemplo, que você só tem filho mulher, né? Que aqui no Brasil ainda não vai, agora está começando a entrar nas Forças Armadas, né? Que ela não vai pegar em arma para lutar, porque eu, por exemplo, tenho 2 meninos em idade de servir, se houver uma guerra, vai, e nenhuma garantia que volte. Então é fácil você defender quando você não tem nenhum envolvimento, e para você é filme. A tua noção de guerra é o que você vê em filme de Hollywood, né? Mas nem tudo em Hollywood também é podre. Vire a Batalha da Bretanha, que é um filme de 69, que filmado, todas as cenas de batalha aérea são de filmes da Segunda Guerra, feitos em caça mesmo, no período de Segunda Guerra. Então é um filme que mistura a ficção, vai costurando o que você vê das filmagens originais da Segunda Guerra. E aí eu passo para a Keila, que daí já deu para a bola, já estraguei a noite de todo mundo. Eu queria voltar no que o Marcelo tinha falado dessa questão dessas visões mais poéticas dos filmes, né? Ele citou o Noé, que Noé não é histórico, né? É uma coisa mais mitológica, então. Mas é muito drogas aquele filme. Faz tempo que eu assisti, eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro de uns anjos muito doidos, assim. Tem o Moisés lá do Christian Bale, né? Do Moisés eu gosto da animação lá, o Príncipe do Egito, acho que é melhor. Né?
E daí essa questão, chegar aí no Alexandre, né? Que o Mário falou que lembrou do Alexandre do Colin Farrell. E eu lembrei eu liguei uma questão a outra, porque assim, né? Vou confessar que eu gosto muito daquele filme. Porque eu sempre fui obcecada por Alexandre o Grande. Por causa do Iron Maiden, né? Da música do Iron Maiden, foi a minha primeira referência histórica, assim, do Alexandre. E quando saiu o filme, eu fui louca assistir. E, assim, eu gosto bastante, né? É lógico que ele cheio de imprecisões e tal. Mas eu acho que também o Oliver Stone, que dirigiu, né? Oliver Stone. Ele tomou muitas liberdades ali, liberdades poéticas. É uma história grandiosa demais para caber num filme também. Assim, a Angelina Jolie ser a mãe dele no filme é uma coisa absurdamente bizarra, né? Porque ela é mais nova que ele. Então eu acho que ele teve uma visão bem mais, assim, muito romantizada, né? Ele tem uma visão bem romantizada da história, mas eu gosto bastante, né? Porque ele se baseou na biografia do Alexandre escrita pelo Plutarco, se eu não me engano. Plutarco. Porque ele teve algumas biografias escritas ali por grandes historiadores e escritores gregos. Depois eu confirmo se é o Plutarco ou é o Ptolomeu. Nossa, eu tô totalmente... Depois eu confirmo. Mas que já era uma biografia, acho que foi do Plutarco, que já era alguma coisa bem distante da existência do Alexandre, né? Aí essa biografia escrita sobre o Alexandre. E eu gostei, porque na época eu lembro que muita gente se incomodou muito com o fato de terem mostrado os relacionamentos que ele tinha com homens, né? Como se fosse uma coisa muito absurda para um homem da cultura helênica se relacionar com outros homens. Né? Tipo, ai meu... Eu lembro que eu tive várias discussões com várias pessoas, as pessoas, nossa, mas focaram demais nisso. Eu falei, ué, queria o quê? Era o Zeitgeist da época, né? O cara era... Na verdade, era... focaram de menos, né? O cara ser, tipo, esse grande líder grego helênico aí, porra, focaram de menos nisso. Mostraram só 2 namoradinhos dele, imagina as loucuras que ele cometia com os rapazes, enfim. Então, assim, várias vezes eu entrei em várias discussões sobre isso, porque as pessoas se incomodavam, né? Mas eu falei, isso era muito comum. Era muito mais comum que os homens se relacionassem com outros homens, né? E as mulheres eram só realmente para os casamentos, né? Os contratos sociais ali do casamento e a garantia de herdeiros e coisas do tipo. Mas eu gosto, apesar das umas coisas bizarras, mas eu gosto bastante. E eu acho que ele teve uma visão bastante viajada, romantizada. Eu acho que ele também não teve a pretensão de fazer um filme historicamente preciso. Porque muito do que se sabe, né, sobre Alexandre o Grande, né, que se sabia, né, por meio dos relatos escritos, beiravam ali a questão, beiravam a lenda, a mitologia, né? Então eram muitas coisas aumentadas, muitas coisas deixadas de fora, muitas coisas que não aconteceram, né? Eu li uma história uma vez num livro de mitologia, uma vez que falava que ele tinha subido umas montanhas muito loucas lá, tipo, sozinho, enfim. Eu acho que ele quis trazer isso um pouco pro filme, então eu estou defendendo aqui o filme. Tem um meme, né? Tem um meme de história que é assim: os historiadores hoje em dia, não, vamos pesquisar em diversas fontes diferentes para conseguir ser o mais exato possível nisso que nós estamos pesquisando. Os historiadores da idade da antiguidade, bota aí que foi 125 mil negros para cima dele ali e ele matou todo mundo com uma porrada só. Confia. E é isso. Acabou. Mas é bem isso mesmo. Se pegar essas histórias, tipo o Heródoto, o Plutarco, esse cara, tipo, não, bota aí, ó, foi 250 mil contra 50 e a gente ganhou. 300, né? Fala 300. Aí, tipo, só antes da Ludmilla, desculpa cortar a frente, mas eu acho que é bacana de falar sobre, até puxando o que aquela já tá falando sobre
a galera que toma essas liberdades, a gente tem sempre que lembrar que muitas vezes o cinema é o local da suspensão de descrença, em que a pessoa vai assistir para entender que muitas vezes aquilo é irreal, mas ele vai acreditar naquilo, sabe? Então a gente tem que entender também que muitas vezes o filme ele é utilizado como essa ferramenta exatamente porque já se tem essa suspensão de descrença, que a pessoa vai receber aquilo num estado diferente do que, por exemplo, se ele assistisse aquilo como uma notícia na televisão, sabe? Então acho que é interessante exatamente porque a gente pode entender um pouco dessas grandes liberdades que alguns autores, diretores e roteiristas tomam quando eles vão falar sobre uma figura histórica. Mas uma figura histórica da antiguidade, da Idade Média, que eles podem tomar certas liberdades que muitas pessoas não vão. Tipo, há uma distância histórica, uma distância temporal muito grande, sabe? Para que as pessoas realmente ou saibam ou se importem de pesquisar. Lud? Eu queria falar sobre um filme brasileiro que tá em cartaz agora, não sei se vocês já falaram, já viram, que Ainda Estou Aqui, que voltando aos temas pesadíssimos, né? Que é da nossa ditadura recente. Eu estou bem interessada assim, em ver esse filme, e eu descobri, nossa, vou fazer um parênteses, nada a ver, que a Keila falou do Iron Maiden, então lembrando que o Steve Harris, letrista, é historiador, né? É formado em história. Fechando parênteses, nada a ver. O Bruce Dickinson. Não, formado em história, letrista é o Steve Harris, enfim. O Bruce Dickinson também é formado. Também? Ele é historiador também. Então, fechando. Vocês viram ou falaram sobre hoje, Ainda Estou Aqui? O filme do Walter Salles. Falar bastante. Eu vou assistir então, sexta-feira. Eu vou assistir, comprei convite hoje. Eu tô muito afim de assistir, porque ainda descobri que, além do fato assim, de ser uma história muito recente que cruzou as nossas vidas, né? A gente nasceu, a ditadura ainda estava, né, em vigor. Então é uma família, né? São 5 filhos. O marido, que é assassinado pelos militares, e a personagem principal, a mulher, que a Fernanda Torres faz. Eu fui aluna de um dos 5 filhos. Um deles é o Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro, tem uns 7 anos, né? Então, o filme é baseado no livro. Eu tive aula com a Veroca, que é a irmã do Marcelo Rubens Paiva, que comentou com a gente na aula sobre o assassinato do pai, como foi a vida depois disso. E tem uma coisa muito interessante que a Fernanda Torres fala, inclusive, que é um filme de classe média branca, né? Porque era uma família. Por que o pai foi levado, né, pelos militares? Porque era uma família que era muito aberta ao ambiente cultural, né, de discussão, de música, de tudo, né, que era muito mal visto, temido, né, pela ditadura. E é uma família de classe média branca que passou na pele o que as pessoas de periferia, negros, pobres, vivem hoje, que é estar à mercê do poder do Estado, né? Então ela fala que vale a pena ver esse filme, que ainda é atual, não só pela ameaça constante que a gente vive de volta da ditadura, e ainda, né, essa democracia muito frágil, né, que a gente tem, mas por esse aspecto, né, as pessoas de classe média vão se interessar em ver e entender que a ditadura coloca elas nessa posição vulnerável, né, que grande parte da população vive hoje ainda, né. Então é pesadíssimo, né, e super relevante, atual, assim. E o Walter Salles, outra curiosidade, né, que dirige o filme, já ganhou prêmio, né, em Veneza, de roteiro, com esse filme. Ele era frequentador da casa, ele era amigo da família, ele conhecia a casa, então ele viveu aquilo, e ele tenta criar uma atmosfera, até no cenário, né, tudo
para que as pessoas, os espectadores, né, o público, se sinta mais ou menos assim, né, como era participar daquela casa, daquela família, e de repente ver tudo desabar pela estupidez, né, da